Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. O som está ok? Estão me vendo bem? Ouvindo bem? Internet ok? Respondam aqui para mim no fórum online. Imagem boa, internet boa, som fundamental, está ok? Ok, maravilha! Foram muitos inscritos mesmo, novamente, de várias cidades. Eu agradeço muito o prestígio. Maravilha. Obrigada, pessoal, pela receptividade, pelo carinho, pela participação de vocês. Mais uma vez. Sei que o tema de hoje é um tema polêmico, quente, mas vocês foram realmente fantásticos, têm sido fantásticos com os feedbacks, com as ponderações que têm trazido. Realmente. Ô Lu! Tudo bem? Thaís, Carol, Luciano, o pessoal tá entrando. Rogério, Maria Rita, Sônia Robson, Maria Rita, Fernando, Fernanda, três Fernandas, uma lá do curso, certamente. Isso, vamos lá. Imagem voltando. Ana Paula, Tati, Renata, João Carlos. Nossa, Cláudia, é uma honra ter colegas juízes aqui presentes. Nossa, Paula, minha querida amiga querida. Cláudia, Gustavo, professor Marcelo, nossa, pessoal de direito processual civil aqui também. Nossa, e vários colegas que foram meus alunos e agora são excelentes professores que eu aprendo muito com eles. Maravilha, é uma honra, agradeço muito. Maravilha. É isso aí. Que coisa boa. Carol do curso também. Gabriele, Deise. Ela é realmente uma maravilha, uma oportunidade fantástica poder, nessa fase de isolamento, trocar ideias com vocês. Obrigada. Pessoal, escrevam aí em qual cidade vocês estão, porque aí dá tempo do pessoal já ir entrando e eu fico sabendo de onde vocês são. Maravilha. O Rodrigo entrando. Maravilha. Vamos lá. Rio de Janeiro. Brasília. Acho que é o pessoal da Enamate, Brasília. Oh, que honra também. Rio de Janeiro. São Paulo. Salvador. São Paulo. Bastante São Paulo. Rio de Janeiro. Novamente Brasília, Recife, São Bernardo do Campo de novo, BH, Portugal, acho que é minha amiga, hein? Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela participação. Então, pessoal, deixa eu olhar aqui para poder focar em vocês. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Patrícia Medeiros, juíza titular de vara de trabalho há mais de 21 anos. Uma experiência que a gente não gosta muito de contar, mas enfim, pela questão da idade, mas é uma experiência muito salutar, tá? Sou titular de vara de trabalho da capital do Rio de Janeiro, mestre em Direito e doutoranda em Direito Processual em Coimbra, Portugal, em Teoria da Decisão. Sou formadora de juízes pelo TST, pela Enamate, em ensino à distância, professora da Escola de Magistratura aqui do Rio de Janeiro, do TRT1 e JUD1, formadora em PJE, pelo CSJT, professora universitária, escritora e coordenadora do PM Cursos Jurídicos
especializados, que está trazendo essa oportunidade de interação para nós todos. E o objetivo dessa aula? E nesta aula, mais uma vez, como fazemos em todos os nossos outros webinários gratuitos, o nosso objetivo será tirar as dúvidas de vocês diante de assuntos sempre muito polêmicos. Assuntos quentes. E mais uma vez foi uma enxurrada de perguntas. Não tantas perguntas, mas questionamentos e receios. A verdade é essa. Foi pela lista VIP, foram perguntas pelas redes sociais, por e-mail, pelo chat online. Foi realmente intenso. Ontem, então, foi super intenso. Aqui no Rio de Janeiro era feriado, mas na verdade ninguém pensou nisso. A aula durará algo em torno de 45 minutos. E eu vou responder algumas dúvidas que já foram selecionadas pela equipe PN Cursos antes, que foram enviados antes, como nós pedimos, inclusive para participação no sorteio, e outros que vocês enviarem agora ao longo da transmissão, e outras ao final que não forem possíveis de serem respondidas, do que já estiverem inseridas dentro do contexto da aula, depois no fórum online, tá? Eu saio e nós ficamos lá debatendo. Pessoal, prestem atenção, por favor. As perguntas agora devem ser enviadas pelo fórum online, tá? Aqui, exatamente do lado do vídeo que está aparecendo para vocês, tem dois campos, fórum online e material de apoio. Clique e digite e envie a sua pergunta. Só se você não conseguir é que mande pelo chat online da plataforma, ok? Por quê? Porque lá no chat online não sou eu que estou vendo. Quem estará vendo será o pessoal da equipe, que pode até mandar para mim, mas pode não dar tempo de eu responder, de eu ver enquanto estou conversando com vocês, ok? Então, foquem as perguntas no fórum online. Até porque se passar, depois eu vou sair daqui e vou responder especificamente depois da aula para vocês, todas. E preste atenção. Exatamente nesse campo está disponível para vocês, para download em material de apoio, todo material correlacionado, todo material relativo a essa aula, ok? É só ir em material de apoio, desse lado aqui, que fica do lado do fórum online, clicar e fazer o download, tá? É um material interessante, é um material básico, né, para vocês acompanharem. Inclusive, se vocês quiserem rever o contexto, acompanhar, já podem fazer o download todo certinho, ok? E tem também links logo abaixo aqui do vídeo, onde vocês podem acompanhar em tempo real a atualização de toda a normatividade, toda a legislação relativa às novas MPs, portarias, etc, que estão mudando direto, né? Decretos, tudo. É muito prático. Linka e a atualização F5 é automática. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula. E qual o conteúdo da nossa aula? Hoje, nesse webinar, nós vamos falar da retomada dos prazos processuais e as audiências por videoconferências. Sabemos que os prazos processuais foram suspensos em 19 de abril até 30 de abril, de forma unificada para todo o Poder Judiciário, pelo CNJ, através da Resolução 313. E quais foram as razões para a suspensão desses prazos processuais? Quais foram as razões? Os consideranda desse ato são muitos, mas em síntese, as razões são o estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia pelo Covid-19, decorrente do coronavírus, certo? Essas são as razões. E na época foi determinado que o atendimento presencial pelo Poder Judiciário não mais ocorreria
não mais ocorreria em virtude dessa situação, mas que todos os servidores e magistrados trabalhariam sim, e estamos trabalhando em regime de plantão, em regime de plantão extraordinário. Sabemos então também que o Poder Judiciário trabalhista em si não teve seus prazos suspensos então em momento algum, e muito pelo contrário, estamos trabalhando em pleno vapor. O trabalho está intenso. Então, Poder Judiciário, os prazos não ficaram suspensos. Importante. Foi dúvida lá do Instagram ontem. Estivemos apreciando diariamente, além dos processos já em curso, liminares, pedidos de antecipação de tutelas provisórias, para manutenção de plano de saúde, para preservação das condições do ambiente saudável de trabalho, pedido de liberação de alvarás, muitos alvarás necessário em relação à discussão de valores incontroversos ou não, ações coletivas, ações civis públicas, pedidos de suspensão de pagamento de acordos, que é uma discussão, pedido de suspensão de Bacen, várias questões. Nesse contexto, o CNJ tinha até editado a portaria número 57 de 2020, em que determinava a necessidade, inclusive, das partes promoverem no PJE, mesmo os prazos estando suspensos, o cadastramento obrigatório de ações relacionadas ao assunto Covid-19. Código 12612, sempre que a temática fosse relacionada a Covid-19, sem prejuízo das nossas secretarias de ofício procederem à retificação ou complementação do assunto, caso identificada alguma inconsistência. Eu verifiquei várias, havia pedido correlacionado à Covid-19 sem o código respectivo. E a Carol tinha perguntado quais eram esses assuntos do Código 12612 de cadastramento obrigatório pelas partes e pelo juízo. Carol, você faz parte do curso, tem uma tabela de assuntos no módulo PJE do curso Impactos na parte de processo. Dá uma olhada lá para a gente não fugir muito do tema e seguir uma trilha aqui da nossa aula, ok? Vamos lá. E estamos tendo que retificar, como eu estava dizendo, sim, inúmeras autuações. E por quê? Sabem por que temos que colocar esse código e atrelar a Covid-19, os assuntos da Covid-19? Porque também, de acordo com essa portaria 57, todas as decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário relacionadas ao assunto coronavírus, Covid-19, código 12612, têm que ser comunicadas imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça. Temos todo um passo a passo, uma burocracia, um passo a passo nesse sentido interno que tem que ser respeitado. Nós temos que alimentar esse sistema e avisar o CNJ. E agora, então, após a instituição obrigatória e sem prazo final do trabalho remoto pelos servidores do Poder Judiciário, através da portaria número 77, de 13 de abril de 2020, da Diretoria-Geral do CNJ. E aí vou abrir só um parênteses para responder uma questão que que veio à tona no Instagram de uma forma bombástica. E acho que foi essa dúvida, Thaís, essa confusão, Thaís, que aconteceu, tá? Alguns advogados fizeram alguma dúvida nesse sentido. Esse prazo indeterminado não era prazo indeterminado processual, prazo indeterminado relativo à suspensão dos prazos, não. Era prazo indeterminado para o trabalho remoto pelos servidores do judiciário,
pelos magistrados. São coisas completamente distintas. Nós tivemos esse plantão emergencial instituído extraordinário e o trabalho remoto instituído. Nós não paramos. Tanto é que o CNJ editou a resolução 314, aí sim para tratar de suspensão de prazos processuais, estabelecendo o quê? Que continuam suspensos os prazos processuais dos processos que tramitem em meio físico só. Mas os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição que tramitem em meio eletrônico, PJE, terão os prazos processuais retomados sem qualquer tipo de escalonamento a partir de 4 de maio de 2020. Sendo, inclusive, vedada a designação de atos presenciais. E nesse mesmo sentido, temos especificamente no âmbito da Justiça do Trabalho, pelo CSJT, o ato conjunto CSJT GVP CGJT número 5 de 17 de abril de 2020, fazendo o quê? Prorrogando as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, e dispondo sobre a suspensão de prazos processuais na Justiça, no âmbito da Justiça do Trabalho. De primeiro e segundo graus. E o que estatua esse ato do CSJT? Que os prazos processuais no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus voltam a fluir normalmente a partir de 4 de maio de 2020. E agora, quentinho, saiu do forno ontem, dia 23 de abril. Saiu do forno o ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, regulamentando os prazos processuais relativos a atos processuais que demandem atividades presenciais e uniformizando os procedimentos para registro e armazenamento das audiências por videoconferência. Todos esses atos, resoluções, portarias estão disponíveis para vocês, para fazerem download no material de apoio, ok? Só clicar e faça download depois da aula. Agora não, vamos continuar. E aí, 1000 críticas e questionamentos surgiram. Muitas. Absurdo, professora, é inviável, professora, audiência por videoconferência, isso de um lado. De outro lado, que maravilha, até que enfim, não tem por que não haver, etc. De qualquer sorte, ponderações de um lado e de outro, vamos lá, devagarzinho, entender quais foram as razões para os prazos voltarem a fluir. Quais foram as razões? De onde tiraram isso? Nos considerando da resolução 314, as razões principais foram a natureza essencial da prestação jurisdicional e a persistência da situação de emergência em saúde pública. Preservação da saúde de todos e atividade essencial necessária. O que pensar?
como nos situarmos dentro desse contexto emergencial. Já estamos sofrendo, já está terrível, isso é fato. Vamos pesar prós e contras. Será que é melhor ficarmos totalmente parados? Estagnados? Será que é mais seguro deixar quieto? Houve sugestões nesse sentido, mas não sabemos por quanto tempo ficaremos nessa situação, por quanto tempo vai perdurar essa situação. Imaginem o impacto de tantas audiências represadas quando isso tudo acabar. Imaginem quando tudo voltar ao normal. E convenhamos, normal. Acredito eu que poucas coisas continuem como eram antes. Normalidade acho que não teremos mais. Temos que ser pragmáticos. Vivemos tempos de jurisprudência de crise. Estudo já tão corriqueiro em Portugal. Dê uma procurada nisso, jurisprudência de crise. E aí eu trago a frase lapidar do meu queridíssimo colega, juiz aqui da Primeira Região, Francisco Montenegro, que diz, para nossa ponderação, como ele sempre é muito bem ponderado, poeta de alma. O que temos é, abre aspas, palavras de Francisco, a justiça possível em época de impossibilidade de justiça ideal. Enfim, vamos analisar o que temos posto, o que temos agora. Retomada de prazos, fato. E como será essa retomada de prazos? Desculpem, pessoal, eu toquei aqui. Então, de acordo com ambas as normativas, CNJ e CSJT, os prazos processuais iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que estava faltando, ao que faltava para a sua complementação, que é o que reza exatamente o artigo 221 do Código de Processo Civil. Importante, importantíssimo. Prestem atenção. O sistema PJE fará o controle dos prazos de modo automático, mas fica ressalvada a possibilidade do juiz suspender os prazos individualmente, no caso concreto, se considerar o agravamento local ou regional da pandemia ou a precariedade de acesso das partes ou dos advogados aos meios tecnológicos virtuais de visualização dos autos, bem como a prática dos atos processuais. Importantíssimo, tá? E mais também importante, mais importante até ainda, e aí respondo a pergunta da Ana, da querida Ana. Cuidado, muito cuidado. Os prazos processuais para a apresentação de contestação, embargos à execução, defesas preliminares trabalhistas, inclusive quando praticados em audiência, e qualquer outro ato que exija a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados juntamente com as partes, somente serão suspensos, somente, prestem atenção, se durante a
sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade prática do ato. E aí, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação. Isto está na resolução do CNJ e ipsilíteres, quase ipsilíteres, no ato 11 da Corregedoria Geral, artigo 6, parágrafo 2º, hein? Atenção! Isso por quê? Por que isso de ter que ser durante a fluência do prazo? E aí caímos na velha aula de direito processual, da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Fluência e contagem. Fluência e contagem. O prazo flui, corre a partir do momento em que existe e conta seu prazo a partir do momento em que é computado para fins de sua própria extinção. Então, só é possível a sua dilação enquanto o prazo estiver fluindo. Se ele já estiver findo, não é possível mais a sua suspensão. Observação, pequeno parênteses, peço desculpas por ter dito dilação. Dilação é termo equivocado. E apesar de muitos, acho que quase todo mundo, utilizar essa terminologia, é terminologia equívoca. É mais ou menos como escrever documentos acostados aos autos atualmente. Errado. Hoje em dia não mais se acosta, não dá mais para acostar documentos, porque o processo eletrônico não tem costas, como tinha o processo físico. Tá? Antes sim era possível essa situação nos autos físicos, se acostando os documentos nas costas do processo físico, por linha, inclusive linha mesmo. O juiz determinava o desentranhamento dos documentos impertinentes e determinava a sua juntada acostando os documentos aos autos físicos, né? Nas costas dos processos físicos. Então, essa terminologia atualmente não tem nenhum sentido, mas todo mundo usa. Enfim, são coisas de gente da antiga. Mas, de qualquer sorte, eu sempre digo isso para todos os meus alunos. Às vezes é numa escorregada dessa que o juiz já não, ou o examinador, ou o juiz, já não te olhará da mesma forma. Destaquem-se, sejam sempre os melhores, sejam técnicos. Tá? Então, tecnicamente, o correto é prorrogação de prazo e suspensão de prazo, e não dilação. Em direito, a palavra dilação é sinônimo de prazo. Dilação probatória, dilação peremptória, etc, etc. Conforme já constava nas ordenações filipinas. Para quem é aluno do módulo de processo do trabalho, em tempos de Covid-19, em tempos de coronavírus, teremos aula específica agora sobre contagem de prazos no PJE, contagem de prazos processuais no PJE. Corre lá, já deixa suas dúvidas que eu vou gravar a aula de acordo com os seus questionamentos, tá? Ok. Então, fechando essa questão da retomada da suspensão dos prazos, só é possível a prorrogação do prazo ou a sua suspensão enquanto o prazo estiver fluindo. Se ele já estiver findo, não é mais possível. Ok? Fundamental. Não adianta depois chorar. Sigamos. Mas como todos já sabemos,
Esses atos normativos tão relevantes trouxeram não só a retomada dos prazos, como também a possibilidade das audiências por videoconferência. Pois é. E o ato do CSJT, da Seara Trabalhista, baseado na portaria 61 do CNJ sobre a plataforma emergencial de videoconferência, estipulou especificamente em relação às audiências trabalhistas que estas serão retomadas de forma gradual da seguinte forma: 1. As audiências de casos envolvendo tutelas de urgência e com o cadastro do assunto Covid-19, código 12612, já poderão ser realizados a partir de 4 de maio de 2020. As audiências de conciliação com pedido das partes e em qualquer fase processual a critério do juiz poderão ser realizadas a partir de 4 de maio também. Os processos com tramitação preferencial na forma da lei poderão ser realizados as audiências a partir de 11 de maio. As audiências iniciais poderão ser realizadas a partir de 18 de maio. E as audiências unas e de instrução poderão ser realizadas a partir de 25 de maio. Meu Deus, professora, impossível. Impossível. A testemunha vai mentir, vai ler, a internet vai cair, o reclamante não tem internet, não tem smartphone, é inviável. Sim. São razões plausíveis, salutares, mas será que não podemos sopesar tudo isso, flexibilizar, já que o momento é único? Justiça possível em época de impossibilidade de justiça ideal. Novamente cito o nosso Chico. Primeiro, vamos compreender melhor as razões dessa plataforma emergencial de videoconferência do CNJ. Eu já testei, já usei e fiz os treinamentos todos. E digo mais, assisti a uma audiência de instrução, e foi de instrução, do colega Caio Júnior, professor também, do TRT da 5ª Região, e foi totalmente viável e factível. Deixei o vídeo da audiência no curso Impactos, na parte de processo PJE, suspensão e videoconferência. Vale a pena assistir. Estou aguardando a autorização do professor, ok? Mas vamos lá. A portaria número 61, de 31 de março de 2020 do CNJ, instituiu a plataforma emergencial de videoconferência. Para quê? Para a realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário no período de isolamento social decorrente da Covid-19. Plataforma de videoconferência. A normatividade do procedimental, aliás, para respaldar esse intuito do CNJ, não está só nessa portaria 61, não. Vejam bem, também está na Resolução número 105 de abril de 2010, já alterada em 2016, é autorizada pelo próprio CPC e pela recomendação número 1 de 2020 do CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que já em 25 de março de 2020
recomendava que os juízes e desembargadores e os sejusques realizassem sim audiências por videoconferência sempre que achassem necessários os casos cabíveis, né? E recomendavam que fosse usar sim essa ferramenta, sempre que pertinente e necessário. Essa era a recomendação já do CSJT, tá? Do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Isso em março. Por esta plataforma, é só o juiz agendar a reunião com os interessados, que a sala de audiência de videoconferência estará lá, com todas as funcionalidades, compatibilidade, possibilidade de compartilhamento de arquivos, gravação da audiência, se for o caso, chat online, sala de espera para não ficarem todos juntos, possível multar quem não tiver a palavra na ocasião, etc, etc, etc. Muito simples, muito funcional. Temos um podcast aqui na plataforma, no curso também, que eu acho que também está no YouTube e no IGTV, né, do Instagram, com 6 dicas básicas, mas muito interessantes sobre como realizar uma boa audiência em videoconferência. Quem ainda não assistiu, assista, vale a pena, são 6 dicas bem interessantes. Vou deixar o link também logo abaixo aqui do vídeo, por ocasião do Fórum Online, ok? No curso Impactos do Coronavírus, no módulo PJE, na parte de processo do trabalho, temos já vários tutoriais disponíveis sobre essa plataforma também, ok? Além dessa própria audiência de instrução que vai ficar disponível lá, tá? Corram lá, coloquem suas perguntas, quem participa já do curso, tudo certo, ok? Ok. Desculpa, pessoal, eu tô sem a equipe, tô sozinha aqui. Fui ver as perguntas da Lu, da Gabriele e vi o chat do pessoal da equipe dizendo sobre as questões delas. E Lu e Gabriele, vou responder no fórum online. E o pessoal da equipe está dizendo que vocês não acessaram esses tutoriais. Então tirem suas dúvidas lá para a gente não perder tempo aqui na aula com todo mundo, ok? Não deixem de assistir e depois perguntem. Vai facilitar muito o aprendizado de vocês. Ok? Tudo bem. Bem, é bom só relembrar que o TRT2 deu o pontapé inicial antes mesmo do CNJ editar a resolução 314, editando que o ato GP número 7 de 2020, estabelecendo em seu artigo 5º, se não me engano, que a partir de 4 de maio todas as audiências serão por videoconferência, iniciais, unas, de instrução, de conciliação, todas serão realizadas exclusivamente por videoconferência, tá? Isso o TRT2 antes desses atos todos atualizados. Deu o pontapé original, tá? Dizendo a plataforma que poderia ser utilizada e tudo mais, etc. Provavelmente o TRT2 deve adaptar esse ato às diretrizes atuais do CNJ e da Corregedoria Geral, né? Traçadas agora, por conta das datas e para unificar, né? As audiências de conciliação com pedido das partes, em qualquer fase da processual, essa questão toda poderão ser realizadas a partir de 4 de maio de 2020, os processos com tramitação preferencial também estão com data a partir de 11 de maio, eles vão ter que adaptar. As audiências que são iniciais, que podem ser realizadas a partir de 18 de maio, também terão que ser revistas. As audiências unas e de instrução que pelo CSJT devem ser realizadas só a partir de 25 de maio, talvez também tenham que ser revistas para haver uma unificação. Vejam bem, pessoal, sei que não será fácil, que teremos muitas dificuldades, muitos percalços, mas penso eu, contudo,
que a pedra de toque seja a facultatividade com sopesamento do caso concreto. Facultatividade, sopesamento do caso concreto. Não dá para represarmos ad infinito, sem número de audiências que temos que são necessárias, que têm que ser tramitadas. Imagine o impacto disso depois no judiciário trabalhista. Não temos aqui na primeira região sequer número suficiente de juízes para a situação que nós tínhamos, o passivo que nós tínhamos antes. Imagina agora se tudo ficar represado. Imagina isso depois, quando vier a normalidade, o impacto disso depois. E é por isso que eu digo facultatividade, com sopesamento do caso concreto. Não dá para não fazer nada. Eu penso que temos que ter filtros. Sim, filtros. Porque não podemos nem devemos sair colocando em pauta qualquer processo. Não temos tecnologia, não temos ferramenta, não temos tempo, não é possível. Temos balizas normativas e temos que ter filtros. Vamos filtrando aqui comigo, me acompanhe. Primeiro filtro: processos em que a matéria seja eminentemente de direito ou meramente documental. Penso que o ideal é fazer como eu já fazia antes dessa pandemia, antes disso tudo. Prazo em cartório para manifestação e para réplica, e caso os advogados desejem audiência de conciliação ou vislumbrem alguma controvérsia fática ali que eu não vislumbrei, que eu não vi, apontem, porque sempre digo isso em audiência, são os advogados que sabem do processo melhor do que o juiz, porque sabem a realidade do processo, a necessidade de cada processo. Aí sim, a pedido, designa-se a audiência, porque as partes querem conciliar em audiência, porque as partes querem provar algo. Ah, professora, mas aí o seu processo, todos os processos são nulos, porque não houve nem a primeira nem a última proposta conciliatória. Houve sim. As partes puderam se manifestar nesse sentido, tanto no despacho inicial, como no despacho que virá antes de vir concluso para a sentença. Há perquirição, se desejam produzir provas, se desejam conciliar, se há ou não possibilidade de acordo. E adianto, faço isso há 10 anos ou mais e só tive um único processo anulado, que eu acredito que tenha sido por deslize. Por que não anula? Por quê? Porque no processo, no processo do trabalho, só haverá nulidade quando resultar prejuízo manifesto às partes. É o artigo 794 da CLT. Se as partes mesmo disseram que não tem problema, não há nulidade a ser decretada. E foi exatamente assim que o ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho regulamentou e possibilitou um alento para mim. Lerei para vocês. Preservada a possibilidade de as partes requererem a qualquer tempo, em conjunto, a realização de audiência conciliatória, fica facultado aos juízes de primeiro grau a utilização do rito processual estabelecido no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4 de maio de 2020. Na hipótese do caput, deverá o magistrado possibilitar vista à parte autora
dos documentos apresentados com a defesa e assinalar prazo para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, sua pertinência e finalidade, para então proferir julgamento conforme o estado do processo ou decisão de saneamento e, se necessário, audiência de instrução. Artigo 6º do ato recente, quentinho, número 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Exatamente como mencionei, saneamento e aí sim a necessidade ou não de audiência. Ou seja, prazo para contestação, prazo para réplica, especificação e pertinência das provas. Não há necessidade de provas, vai concluso para a sentença. Necessidade de provas, designa-se audiência de instrução. Perfeito. Problema chancelado agora pelo TST. E percebam, o início do artigo 6º que eu acabei de ler para vocês diz o quê? Fica preservada a possibilidade das partes requererem a qualquer tempo, em conjunto, artigo 190 do CPC, a realização de audiências de conciliação. O que reza o artigo 190 do CPC? Que, versando o processo sobre direitos conciliáveis, ou seja, que admitam autocomposição, é lícito sim as partes estipularem mudanças no procedimento para ajustá-los às partes, ajustá-las especificamente e convencionar sobre os seus ônus, poderes e faculdades e deveres. Isso antes ou durante o processo é convencionado. Pessoal, aqui, nessa fase atual que estamos vivendo, mais do que nunca, teremos que ter, sim, aquele processo colaborativo, cooperativo entre juiz e advogados que eu tanto preconizo e que muitos dos meus colegas, desculpem aqui, fechou aqui. Muitos colegas se arrepiam em ouvir. Sim, o modelo e princípio colaborativo trazido pelo CPC de 2015 como norma fundamental de processo, seja processo de trabalho, seja processo civil. Já não há mais espaço, sequer amparo normativo para aquele processo inquisitório que privilegiava a figura do juiz autoritário. O atual novo modelo defende um atuar crítico, construtivo e participativo de todos os sujeitos sobre o andamento do processo e sobre o resultado do processo. Todos os sujeitos processuais. Sujeito juiz, advogados, réus, partes. E eu ensino isso desde 2016 pelo CSJT a magistrados e servidores em curso obrigatório do CSJT, onde eu sou a própria conteudista. Nossa, e é um suor. É uma utopia? Pode ser uma utopia. Principalmente em muitos casos em que os juízes são, sim, autoritários, é da natureza humana. Temos figuras autoritárias, mas temos também pessoas com mente aberta. E nesse novo modelo normativo, positivado, está na lei, né? Desde 2015, deve ser implementado mais do que nunca agora. Todos sujeitos processuais em conjunto. Mas vamos seguindo. Segundo filtro, as audiências de conciliação com pedido de qualquer das partes
em qualquer fase processual poderão ser realizadas a partir de 4 de maio de 2020. Audiência de conciliação. Eu já dispensava a presença das partes a requerimento dos advogados. Tá? E isso já acontecia muito e dependia também muito da questão do escritório. Quem já está há mais de 21 anos como juiz na primeira região sabe perfeitamente bem quem são os advogados, os escritórios, como é, como não é. É normal. Agora, inclusive, não há, nesse momento, mais um motivo para que as partes não se façam presentes e os advogados se façam representar na audiência de conciliação. Desde que, claro, munidos de plenos poderes para conciliar. Vamos seguindo. Perdão, pessoal, vamos lá, vamos seguindo. Terceiro filtro. Com o despacho saneador acima mencionado, em que matéria de direito e matéria documental não precisarão, como regra, de audiências, as audiências iniciais já vêm em menor quantidade, em menor número. Qual a dificuldade prática das audiências iniciais, então? Eventualmente, a presença das partes. Por quê? Para serem ouvidas? Não, são audiências iniciais. É só para receber defesa, viabilizar a proposta conciliatória e requerimentos e deferimentos de eventuais provas a serem produzidas em audiência de instrução ou adiar para realização de prova técnica pericial. Então, para que serve efetivamente a presença das partes? Para o autor, para evitar o arquivamento. Para o réu, para evitar a revelia e a confissão quanto à matéria fática, sendo que, em relação ao réu, já com a reforma trabalhista, não podemos esquecer, já tivemos a alteração, no sentido de que, mesmo ausente o reclamado, presente o advogado, deverá ser recebida a documentação, a defesa com a documentação, o que pode tranquilamente elidir eventual confissão quanto à matéria fática. Então, já há uma mitigada, digamos assim, certo? Então, autor, arquivamento, réu, revelia, que pode ser totalmente elidida. Então, por que não dispensar a presença das partes nas audiências iniciais? Por quê? Essa situação, inclusive, já ocorria corriqueiramente lá na vara, nas audiências lá na vara, nas audiências iniciais, a pedido dos próprios advogados, ou porque a parte tinha dificuldade de locomoção, ou porque o preposto estava em outra audiência, de comum acordo, sem problema algum, de comum acordo, colaboração. Quanto mais agora, nessa situação excepcional que estamos vivendo de justiça possível. É melhor do que nenhuma justiça. Vamos seguindo. Quarto filtro. As audiências unas e de instrução deverão ser realizadas a partir de 25 de maio. As audiências unas e de instrução. E aí choveram dúvidas, questionamentos, reclamações, principalmente por parte dos meus colegas, sim. E se a internet cair no meio do depoimento da testemunha, e aí a testemunha pode colar, vai pegar cola com o advogado, vai responder, enfim. Na minha opinião de juíza Patrícia, que faz audiências há mais de 21 anos e que ama audiências trabalhistas, a testemunha mentir, inventar, ser instruída por advogado, é algo lá da época que ocorre desde aqueles processos com documentos juntados por linha. Vejam, eu penso exatamente ao contrário. Mas vamos lá. Nós juízes, primeiro, em relação à veracidade, temos cursos
e de reciclagem, ofertado sempre pelas grandes escolas de magistratura, sobre captação da veracidade dos testemunhos junto à Polícia Federal, né? Lá nós aprendemos efetivamente como perceber onde o cérebro induz a olhar em caso de mentira, quais perguntas serem formuladas para fazer esse diagnóstico dessa situação, se é realmente invenção, se é criação ou se ele está realmente relembrando algo que aconteceu, tá? Então, para mim, ao contrário, nas audiências por videoconferência, nós poderemos muito mais pegar as mentiras. Por quê? Porque essas audiências, esses depoimentos todos serão gravados, estarão gravados e aí poderão ser revistos pelo tribunal, revistos pelas partes, impugnados, analisados, periciados. Esse óbice, então, por si só, não me repudia. A realização das audiências de instrução não por esse meio. Receio as dificuldades, vislumbro dificuldade na questão da logística, da operacionalidade dessa questão, para que as partes e testemunhas possam ser realmente ouvidas. Pois, se o intuito disso tudo, essa proposta, o intuito é o isolamento social, as seccionais da OAB, junto com os TRTs, terão que criar um mecanismo, uma operacionalização para otimizar, para viabilizar essa situação. Pois não podemos esquecer de que, de acordo com a resolução do CNJ, os tribunais deverão buscar soluções colaborativas junto com os demais órgãos do sistema de justiça, como um todo, em colaboração, para que haja realmente a realização de todos os atos processuais virtualmente. Ou seja, tem que haver uma operacionalização de forma colaborativa, né? Por quê? Porque o expediente presencial está suspenso. Até porque o CNJ estatuiu que as audiências em primeiro grau de jurisdição, efetivamente, por meio de videoconferência, devem considerar sempre as dificuldades de intimação das partes e testemunhas e a realização desses atos, possibilitando, ou seja, havendo a possibilidade efetiva dessa realização, de ser possível, né? E mais, que haja efetiva participação, sendo vedada a atribuição de responsabilidade dessa situação aos advogados e aos procuradores, etc., em providenciar esse deslocamento e tudo mais. Claro. Tá? Então, essa questão é uma questão que as mentes brilhantes conseguirão certamente resolver, né? Mas esse sim seria um óbice fáctil. A questão da veracidade, não. Assim, em termos de audiência de instrução por hora, até mais e melhores especificações normativas pelos tribunais, pelos atos, pelas autoridades administrativas, continuo dizendo, né? Facultatividade é a palavra, né? Facultatividade e cooperação, colaboração. Importante trazer 2 dispositivos do ato 11 que cuidam dessa questão, dessa matéria da prova oral. Lerei artigo 4º. Os depoimentos das partes e testemunhas poderão ser realizados, tal como previsto nos artigos 385 e 453 do Código de Processo Civil, por meio de videoconferência, devendo os depoentes identificar-se. Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados, artigo 5º, pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados após decisão fundamentada do magistrado. Certo? Então, não é assim, né? Pá! Por isso até também foi colocado um prazo maior para o início das audiências de instrução, 25 de maio, né? Ok. Nosso tempo aqui está dando muitas perguntas. Vamos lá. E nosso tempo esgotando em muitas perguntas. Vamos lá. Bem, são muitas perguntas. Para quem quiser debater
e se aprofundar mais ainda sobre toda essa temática processual e em relação às MPs, como alguns já sabem, a primeira turma esgotou o número de vagas, até porque são vagas limitadas, para que eu possa conceder esse atendimento específico com vocês, tá? Especializado. Então, realmente está esgotada, mas as vagas da segunda turma estão abertas, tá? E com todos os bônus da primeira turma, videoconferência online, tira dúvidas direto comigo, todos os bônus de livros, de cursos, etc, 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 tá? Os podcasts, videoaulas, tudo como era na primeira turma, nessa segunda turma, tá? Temos tutoriais sobre videoconferência, tira dúvidas. As aulas são ministradas e confeccionadas de acordo com as dúvidas que vocês colocam nos fóruns online. É bem interessante, está sendo muito prazeroso, tá? E por conta dessa situação de pandemia especificamente nossa, o custo, normalmente o custo desse curso é muito alto, né? 1.980, algo nesse sentido, né? Porque tem videoconferência por Zoom, por WhatsApp, enfim, pessoal, personalizado e demanda muito tempo da plataforma, etc, etc. Mas estamos fazendo por 10 vezes R$ 68 e concedendo todos os bônus para vocês, para todos que se inscreverem hoje aqui na plataforma. E para quê? Para que nós possamos continuar nessa troca de informações que nos enriquece, que será dessa forma que depois que isso tudo passar, e vai passar, só não vai voltar ao normal, nós possamos continuar trabalhando juntos, porque juntos somos mais fortes, eu não tenho a mínima dúvida disso, tá? Então, tem essa questão e de bônus para vocês, os 10 primeiros que se inscreverem hoje têm direito além de todos os bônus da plataforma, ao acesso gratuito a todos os meus cursos da plataforma PM Cursos, todos os meus, não dos outros professores que eu não tenho essa ingerência, mas se inscrevendo no curso do Impactos tem direito a todos os cursos meus da plataforma como presente, além de todos os presentes que já tem de bônus na inscrição do próprio curso, ok? E a duração do curso vai ser durante todo o período de calamidade pública e depois postergado, inclusive quando continuarmos com essa conflituosidade, tá? Perfeito, ok? Tempo esgotando, eu tô aqui com alerta. Enfim, não vou nem elencar todos os bônus, porque já tem aqui para quem quiser mencionar, a equipe de suporte já está disponível para vocês, não temos problemas. Vamos estar todos disponíveis para essas questões, mas vamos continuar respondendo aqui, porque temos mais surpresa para vocês e temos perguntas aqui ainda para responder que estão prometidas, já estão aqui no elenco há muito tempo, tá? E vamos continuar depois no fórum online, então não vão embora, tá? Vamos seguir então com as perguntas dos alunos. Vamos lá. Ok. Tá, essa pergunta foi a pergunta da Carol, querida Carol. Professora, as audiências serão públicas? Sim, Carol, serão públicas e isso foi inclusive ressaltado e assegurado pelo artigo 2º, parágrafo 6º do ato 11, que eu lerei para você. Parágrafo 6º, está escrito Carol aqui. Independentemente da plataforma ser utilizada, deve ser assegurada a publicidade da audiência por videoconferência das sessões de julgamento por meio de transmissão em tempo real ou qualquer outro meio hábil a possibilitar o acompanhamento por terceiros estranho ao feito, vedada a sua manifestação, sendo lícita a exigência de cadastro prévio, tá? Então, Carol, com certeza a publicidade totalmente assegurada, o cadastro prévio provavelmente é por questão do link, né, que deve ser enviado, mas efetivamente é totalmente possível e necessário a publicidade do ato, né, mais do que nunca. A Maria Rita, aqui da plataforma, aqui aluna do curso, inclusive, pergunta se teremos que vestir vestes talares. Da mesma forma, Maria Rita, o ato 11 também regulamentou essa questão e disse que fica dispensado o uso de vestes talares, recomendando sim o uso de vestimenta própria, né, condizente com o ato processual, da formalidade do ato que é a audiência.
Eu, particularmente, sempre usei toga, vou continuar usando toga. Minha toga ficou na vara, mas eu tenho uma toga de gala que eu vou usar nas audiências, por prestígio aos advogados, às partes, tá? E não por questão de vaidade ou por demonstração de poder, meio de poder, algo nesse sentido, ok? Então, está dispensada, sim, a veste talar, principalmente nas sessões de julgamento, né? O André, da nossa lista VIP, pergunta sobre a questão da intimação, das intimações, citações, já que as empresas estão fechadas, né? Como seria isso? André, toda essa sistemática agora vai ser muito cartorária, né? Toda essa logística modificou, né? Então, nós temos essa questão das notificações via DJE, né? Está totalmente, até eu mesma faço diretamente. E temos artigos próprios. Eu deixo aqui para você, acho que o artigo... Isso, 8º e 1º do ato 11, que regulamenta essa questão da intimação, das citações, até como pode ser feito pelos oficiais de justiça, como não pode ser feito e tudo mais, né? Então, assim, os tribunais, inclusive, têm pedido para que os advogados atualizem seus e-mails no sistema para que possa haver essa intimação e tudo mais, ok? É importante relembrar, e aí foi a Carol que nos alertou, a questão do ofício da OAB, pedindo providências, solicitando providências em relação às videoconferências. Muito bem trazido isso, Carol. O mais importante que eu vejo nessas solicitações todas da OAB, porque compacto de todos os anseios e receios da OAB, é a questão que eu achei interessantíssima de viabilizar as intimações por WhatsApp, e aí eu complemento a pergunta do André nesse sentido. Lá eles pedem que seja viabilizada a intimação por WhatsApp, citando vários artigos nesse sentido, enfim, e que seja utilizada a plataforma do CNJ de forma uniforme e não que cada tribunal escolha um, porque senão os advogados ficam novamente nessa insegurança jurídica. Bem, pessoal, eu vou terminando por aqui, agradecendo muito a presença de vocês. Não deixem de emitir o certificado de participação e participar da pesquisa de validação, pesquisa de satisfação, perdão, porque teremos surpresas também para quem participar. Um sorteio de uma vaga também para esses. Então, todos os sorteios aparecerão das vagas dos 10 primeiros inscritos, desses que participaram da pesquisa de satisfação, serão publicizados no Instagram, e eu encontro vocês agora no Fórum Online, ok? Até já!